Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Eu tô meio rouco, pessoal. Se der uma tosse aí, né, fica tranquilo. Nós estamos aqui no dicionário bíblico e nós vamos ver uma palavra aqui interessante, traz umas informações bastante interessantes para a gente entender até o livro de Apocalipse. O nome é Apocalíptica. Eu vou colocar aí o dicionário aí na tela, qual que eu estou trazendo essas informações, beleza? E traz umas informações interessantes. Vamos lá então. Literatura. Trata-se de um tipo de literatura muito difundido no judaísmo entre os anos 200 antes do Messias e 200 depois do Messias. Então, interessante, né, que nessa datação aqui, ela está dentro o livro de Apocalipse que nós conhecemos, que está na Bíblia do Novo Testamento, né, o último livro, ela está dentro dessa margem aqui, nessa data, né? Então vamos lá. Muito difundido no judaísmo, beleza? Vamos lá. Sobre exemplos particulares desse gênero literário, o artigo Apócrifos. A literatura apocalíptica é feita sob pseudônimo. Então aqui já fala, né, que normalmente as literaturas que estão dentro desse contexto de apocalíptica, eles vêm dos livros apócrifos, né? Vamos continuar aqui. A literatura apocalíptica é feita sob pseudônimo, sendo proposta sob o nome de algum personagem célebre do passado, como por exemplo Enoque, ou Moisés, ou até Jesus, né? Colocando aqui personagens do passado, né? Vamos continuar. Pretende ser uma revelação do futuro até a época em que o autor vive. Revelação atribuída ao antigo herói e mantida secreta até o momento. O meio da revelação e a visão, a abertura dos céus, a comunicação dos anjos, a visão geralmente revela o futuro através de complicados simbolismos que nem sempre são interpretados pelo próprio livro apocalíptico, mas que podem ser explicados quando a história contemporânea é suficientemente conhecida. A literatura apocalíptica trata do período final da história do mundo e da catástrofe do próprio mundo. Nesse momento, as forças do mal travam a luta suprema contra o Eterno e são finalmente derrotadas, depois de um terrível e sanguento combate. Então você observa, se você lê o livro de Apocalipse, se você lê algumas profecias que se encontram na Bíblia hebraica, encaixa direitinho com isso aqui. Essas forças descritas alegoricamente são as forças mundanas da história contemporânea, que na literatura
apocalíptica é sempre o último período antes do fim. Nesse combate, a nação judaica, às vezes representada por um líder messiânico, triunfa sobre o mundo, muito do falso missionismo da época neotestamentária. Pode ser buscado nos livros apocalípticos. Não falta visões de paraíso, de bem-aventurados e de hienas, dos condenados. A literatura apocalíptica tem suas raízes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, né? Eu sempre falo, se a pessoa for estudar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, vai perceber que ele faz muitas vamos dizer, muitas sombras, assim, muitos ecos, né, vamos dizer assim, a Bíblia hebraica. Quase sempre, tem muita parte mesmo, né? Então vamos continuar aqui. A profecia estava profundamente arraigada na vida nacional de Israel, mas deixou de existir em sua forma tradicional depois da queda de Jerusalém e do fim da monarquia em 587 a.C. Ageu e Malaquias são apenas fracos imitadores das profecias mais antigas. Mas em quase todo o livro de Zacarias, em Joel 2:1 ao 11 e Joel 4, do 1 ao 21, em quase todo o livro de Daniel e em outras composições acrescentadas aos livros dos profetas pré-exílio, faz sua aparição uma nova forma de literatura, que marca o início da literatura apocalíptica. O vidente tomou o lugar do profeta. Aí está em Isaías capítulo 13, verso 24 ao 27, Ezequiel capítulo 38, verso 39, Sinfonia capítulo 1, verso 14 ao verso 18. Pode-se encontrar os elementos das catástrofes atômicas, o ápice do conflito entre o eterno e o mal e a descrição alegórica da história contemporânea. A profecia podia se focalizar sobre a vida nacional do momento presente. Removendo esse centro de interesse, o vidente começou a olhar para o cumprimento da vontade do Eterno para a instauração do seu reino no futuro. No Novo Testamento, o único exemplo desse gênero literário é o livro de Apocalipse. E aí ele cita que no Novo Testamento, isso aqui é importante da gente destacar, porque no Novo Testamento, o único gênero literário, né, que traz essa ideia é o livro de Apocalipse. E foi um livro extremamente complicado para poder estar entrando nessa literatura do Novo Testamento, né, já por causa desses problemas. E também por quê? Porque não se sabe do autor. Algumas pessoas falam que foi João, mas a forma de escrever é diferente das cartas, é diferente dos evangelhos. Então tem muita problemática nesse livro de Apocalipse. Então nós temos que tomar muito cuidado a estar lendo ele, a trazer informações sobre o livro de Apocalipse, né? Porque pode ser que você está divulgando algo que não existe, inexistente, algo que apócrifo, né? Conforme foi falado no início, né? Visões do passado ainda, que está enraizado ainda em muitas literaturas lá da Bíblia hebraica. Então, tome muito cuidado com relação ao livro de Apocalipse. Eu penso o seguinte: perguntaram para Jesus, né, Yeshua, quando seria o fim? Ele falou que nem ele sabia. Ele falou que não cabe nem a ele, só cabia ao Pai. Né? Então, para você ver como é que era a situação, ele ficou muito tempo ali com os apóstolos, ensinou eles várias coisas e não falou nada sobre isso. Então, nós temos que tomar cuidado sobre isso.
E nós sabemos que ali no primeiro século surgiu movimentos que viviam de revelações, né? E tinha pessoas que saíram até da igreja, que já estava institucionalizada, e saiu para ir para esse movimento. Pai da igreja saiu para ir para esse movimento, que viveu montanismo, né? Um exemplo desse. Então, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de literatura, beleza? Mais uma informação aí pra gente ficar tranquilo, buscar ser guiado pelo Eterno, direcionado. Ele pega as cartas de recomendação dos evangelhos, elas nos dão uma direção, o caminho que nós devemos seguir, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.